Saíram os dados da inflação nos Estados Unidos, abaixo do mês anterior, mas mesmo assim acima das expectativas. A reação foi praticamente imediata e bearish. Era algo que nós tínhamos alguma expectativa, os dados da inflação, em todo caso, apesar de ter ficado abaixo, ou aliás acima das expectativas, hoje aquilo que estamos a ver é aquele evento, né, que se chama de buy the rumors, sell the news, ou seja, compra no rumor, vende nas notícias. Basicamente o rumor era que iríamos falhar e agora que já saiu a notícia, ok, já toda a gente sabe e começa-se a ver algum posicionamento. O dia está a ser extremamente volátil, a começar pela cripto. A cripto ontem e anteontem, quer dizer, nos últimos 3 dias, digamos assim, tem assistido a grandes trambolhões, principalmente, não sei se devem ter ouvido falar das stablecoins, que basicamente são criptos que estão indexadas a outras criptos. Eu vi um vídeo do Meet Kevin em que ele explicou que basicamente temos uma criptomoeda que tem um algoritmo que está indexado a outra e aquilo que faz é tenta manter estável a principal, digamos assim, através da produção da segunda. Houve, enfim, confusão como é normal, excesso de leverage, enfim. A grande questão é que isso está a assustar de sobremaneira o mercado das criptos, por isso muito cuidado. Aquilo que poderá ser, ok, atingimos um fundo, poderá ser um mero bounce dos algoritmos, porque digamos que as coisas não estão fáceis. Mas, começando então aqui pelo C20, aquilo que nós podemos ver é que realmente terminamos a subir 1%, fechamos nos 5.777 pontos, o DAX está a subir, CAC está a subir, IBEX está a subir e os Estados Unidos estão a subir ligeiramente, extremamente volátil o dia hoje nos Estados Unidos. Mas Altri caiu 1,68, pelo que eu estou a ver, teve aqui bastante. Isto são basicamente 20 pontos de diferença, teve aqui 5%. Navigator muito estável, a subir 1%. BCP a subir 3%, continua a sua senda de subidas, né? Bateu nos 15 cêntimos, que é a resistência. Agora vamos ver como é que se comporta. Corticeira a subir 0,8. Depois temos os CTTs a caírem 1,85. As renováveis a subir 1,80. A EDP 2,25 e a Greenvolt a subir 2. A Galp estranhamente devia ter subido um pouco mais. Porquê? Porque o petróleo de certa forma fez um bounce brutal. Mesmo que hoje saíram os inventários ficaram muito acima das expectativas, o que quer dizer que devia de haver pressão para vender petróleo, mas não, o petróleo não está a cair. Galp a subir 2%, Jerónimo Martins a subir 1,71% e a Sonei a praticamente não se mexer. Depois temos a Mota-Engil a subir 0,5%, a NOS a cair 0,5%, a REN a subir quase 1%, a Semapa estável a subir 0,3%. Olhando neste momento para os Standard & Poor's 500, vocês sabem, isto tem um certo atraso face à cotação real, mas neste momento aquilo que se destaca sem dúvida é o setor energético está totalmente todo lá em cima. Abriu com gap up, tal qual como os índices que abriram com gap down, fechou as gaps, ok? E depois continuou a subir e está estável na subida. De resto, temos algumas tecnológicas que têm estado a mexer, principalmente a AMD, face, por exemplo, a Nvidia, Qualcomms e afins, e a banca também está ligeiramente positiva. O dia 2 não está a ser assim tão mau, as tecnológicas estão a apanhar, principalmente é aquela velha questão, né? Se estamos num período de crise financeira, porque está a haver uma crise financeira, não há liquidez e não havendo liquidez, não é? Os mercados não mexem. Não se esqueçam, a falta de liquidez também tem a ver com o quantitative tightening, mas também, em certa forma, tem a ver com a questão da... Imaginem aquilo que aconteceu com a Bitcoin. Na Bitcoin houve muita gente que foi, que lhes telefonaram para repor dinheiro por causa das margens, né? Mas tecnológicas estão lá em baixo, o resto está tudo positivo,
principalmente a energia. E no espaço de uma semana aquilo que nós vemos é que as defensivas continuam lá em cima, nada mudou, literalmente. A nossa checklist, o que é que nos diz? Diz-nos que a Solaris subiu 7,5%. Ela é louca, o estranho é que ela não tem caído tanto como, por exemplo, a Vestas. E a Vestas, que tem caído bastante, está a recuperar muito pouco, voltou para os 150. Mas é um sinal positivo. No entanto, olhando para os Estados Unidos, vejam como é que isto fechou no pre-market e vejam como é que está agora. É de veras estranho. Depois temos então aqui as petrolíferas, temos a Repsol, que fechou a subir 4,18 e como isto não está a mexer, vamos fazer aqui um refresh, porque é estranho, devia de estar a mexer, né? Ok, já está a mexer. Vemos então que a Repsol subiu 4,32% e nos Estados Unidos todas elas estão a subir. De destaque, sem dúvida, o facto de, se tivermos em conta, a Exxon não é tão volátil como a Oxy não está a subir tanto, né? Para as expectativas devia de ser 1 para 2, mas enfim, Santander a subir 2,3 e o resto da banca nos Estados Unidos a subir também. Em termos de calendário, hoje, como eu tinha dito, os valores ficaram todos acima das expectativas, mas comparando com o mês anterior, aquilo que vemos é que realmente tivemos, face ao valor anual, um decréscimo e depois também a mensal. A subjacente, que creio que é tal que inclui a alimentação e a energia, essa continua a subir. De destaque, e é isso que vão falar, é que os transportes públicos e as companhias aéreas, a inflação aí tem sido brutal. Mas não se esqueçam, aquilo que eu vos digo é assim, eles podem vir com a história de que os custos aumentou. Inflação não tem nada a ver com custos. Inflação tem a ver com a percepção de poder de compra. Tão simples quanto isso. Ou seja, o paralelismo mais simples é este. Vocês vão ao café, pedem um café, pagam em média, quer dizer, 60 cêntimos a 1 euro. Mas vamos assumir que pagam 1 euro. Se vocês forem a ver quanto é que e nós podemos ver aqui assim muito rapidamente, creio que é nas ferramentas ou nos mercados commodities, né? Preço das commodities. Podemos ver isto rapidamente. O café que deve estar por aqui, Ctrl F, café. Aquilo que vocês podem ver é, vamos ver o café de Londres, não, vamos ver este americano, é igual. Porque a parte mais importante é esta, se nós formos a ver isto, não a 15 minutos, que isto não interessa, mas se formos a ver a um dia, também não, quero ver mensal. O que tem acontecido desde a altura do Covid, né? O café não caiu assim tanto quando veio a história do Covid. Não caiu assim tanto. Estava aqui e recuperou rapidamente. Mas, desde o início do ano, o café tem estado estável. E hoje andam a falar em aumentar o café. E aquilo que eu tenho falado é, dito isto, o café podem ver aqui, 2021. Este é fevereiro. Se meterem no início de janeiro, estava a valer 124. Isto quase que duplicou. E ninguém aumentou o café. Não aumentaram o café, mas aumentaram o resto. Porquê? Porque as margens do café continuam a ser altíssimas. Agora, olhamos para os preços dos bilhetes dos aviões. Porquê que estão a aumentar tanto? Porque continuam com tudo muito enxuto, ou seja, pouca mão de obra, etc., e a procura, principalmente dos negócios, né, do setor empresarial começou a aumentar e eles vão simplesmente pedindo o preço cada vez mais alto e as pessoas vão dizendo ok, e eles vão aumentando cada vez mais. Nos Estados Unidos vão ouvir falar com toda a certeza que aumentou 20% só neste mês que passou, mas aquilo que deviam de olhar eram os 3 meses anteriores, porque os 3 meses anteriores, ou seja, estes dados são relativamente a abril, março, fevereiro, aumentou sempre mais de 15%. Ou seja, no espaço de 3 meses, os bilhetes de aviões nos Estados Unidos aumentaram quase 50%. Isto é só uma parte para vocês entenderem o que é a inflação. A inflação não é a história
basicamente aumentaram as matérias-primas, vou ter que aumentar também. Não, é a questão da oferta e da procura, o equilíbrio entre poder de compra e capacidade de sugar esse poder de compra totalmente. Quem vai pagar a conta, como é óbvio, classe média baixa e a classe baixa. A classe alta simplesmente vai continuar com a sua vida. Porquê? Porque têm um poder, são eles que estão a empurrar isto lá para cima. Cuidado com o setor imobiliário. Amanhã, em termos de calendário, vamos ter então os índices dos preços do produtor. Eu espero que sejam estes dados que nos vão impulsionar para uma corrida, pelo menos no Standard & Poor's, até aos 4.300 pontos, porque o dia hoje é um sobe e desce que não serve para nada, literalmente. Mas, porque é que isto poderá ser importante? Porque se os produtores começarem a ter preços, a apresentar preços mais baixos, seguramente a inflação vai começar a atenuar um pouco. E pelo menos tem uma coisa boa para as cotadas. Se a inflação começar a baixar, poderá potenciar de certa forma um pouco do consumo. Mas não se esqueçam, isto é tudo relativamente ao mês de abril. E os pedidos iniciais de subsídio de desemprego que continuam muito estáveis. E vamos ter também aqui o relatório do WASD. Poderá não significar nada. Os membros da FOMC têm nada a falar e todos eles têm insistido o mesmo. Estabilidade no que toca ao aumento das taxas de juros, 0,5. O grande problema é quando chegar a essa altura, né, uma semana ou duas antes, se eles começarem a virar o bico ao prego, né, e começarem a falar isto continua muito alto agora, temos que dar aqui uma cacetada. Porque a realidade é esta, a economia ainda não apanhou pancada e o mercado bolsista tem apanhado, que não é brincadeira. Portanto, fiquem alertas, fiquem atentos, 13,30. PSI 20 fez um martelo, fez um bounce brutal. Tecnicamente, o nosso índice está muito estável, está a seguir aqui a linha técnica, né? Tínhamos aqui a tal suporte, furou esta linha que temos aqui, mas esta linha vem daqui destes dois toques, né? Como é óbvio, temos sempre que dar um range. Em todo caso, furou, veio ao retracement dos 50% e parece querer ir à moving average. É isto basicamente que nos está a dizer. Pelo que, para já, temos que ter uma perspectiva mais bullish, olhando, por exemplo, para o IBEX. É praticamente a mesma situação, né? A distância para a moving average. Temos aqui, eu por acaso nem tinha visto isto. São double bottoms, quase. Aqui são um cêntimo de diferença. Aqui já não, aqui já são. Aqui até fez um bocadinho acima. Low. 31, 38, 31, 38. É quase. É uma zona bem defendida. Agora a grande questão é, vamos ver aqui a reação, porque isto basicamente pode ser simplesmente o dead cat bounce, né? As quedas fazem-se com máximos mais baixos que os anteriores e para já é isso que nós temos. CAC a fazer o mesmo, DAX a fazer o mesmo, simplesmente já tocou aqui na Moving Average, não tem respeitado aqui o nosso canal, quer dizer, mesmo que eu puxe isto aqui para baixo, só tínhamos 2 pontos, eu preferi na altura desenhar assim, não foi? Algo assim. É relevante. Isto só nos diz basicamente que estamos em queda. E que a probabilidade é quanto mais o canal for descendente, mais a probabilidade existe de romper e tentar voltar para estes níveis cá em cima. Agora, cuidado com a Europa. Rácio das puts para as calls é fácil de perceber, continua a entrar mais puts do que calls. Ainda não atingimos, quer dizer, hoje chegámos a ter um bocadinho mais de calls do que puts logo na abertura, mas depois tudo virou ao contrário. Vamos ver como é que isto se desenvolve, porque, quer dizer, se vocês forem a ver, a maior parte do tempo, desde o início do ano, nós estamos cá em cima. A maior parte do tempo. Não é isto que se quer. Aquilo que se quer é esta parte. Ou seja, a maior parte do tempo estamos abaixo dos 1 e não temos este tipo de movimentos. Isto vai ter que chegar a um ponto, vai ter que esgotar, mas não se esqueçam, o importante é isto. O facto de subir, o facto de fazer um movimento que aparentemente é extremamente bullish, não quer dizer que vamos continuar a ter quedas. A VIX
tem estado a cair, a VIX tem estado a cair e os índices estavam a cair. Agora os índices estão ligeiramente positivos, vocês podem ver que a VIX está aqui 5% e o Standard & Poor's está a subir meio. Nada especial. As QQQs são as tecnológicas que estão a cair, 0,5%. E as que são mais voláteis, as de crescimento, que estão todas, pelo menos as minhas, estão todas a cair, para já está a fazer aqui sim uma doji, e é aquela que esteve mais estável durante o dia, não teve muito, muito negativa. Portanto, tenham isso em conta. Obrigações, elas estão a cair, teve a subir, voltou aos 3, e fez um novo máximo, né, face ao dia anterior, mas a grande questão é mesmo esta. Só nos próximos dias é que nós vamos conseguir perceber o que é que o mercado quer fazer. Provavelmente amanhã, com o preço dos índices do produtor, as coisas começam a aliviar um pouco se os dados forem positivos, digamos assim. Não se esqueçam, China confinada por causa do Covid. Os preços aumentaram. O que é que vai? Isto foi em abril, não se esqueçam disso. Os dados são relativamente a abril. Só agora, em maio, é que começou a desconfinar e mesmo assim está a ir aos poucos. A Lucid hoje veio dizer que o maior problema que eles têm é a falta de chips. Eu já li alguns que eles andavam há um mês atrás que andavam a comprar componentes no eBay. Vale o que vale. Por isso, muito cuidado. Petróleo, o tal vir cá para cima, né? Saiu os inventários do petróleo a dizer que temos um fluxo positivo e em vez de ter caído continua a subir. Chegou aqui a este ponto de resistência, por isso vamos ver. A última vez conseguiu romper, agora pode ser que não rompa. Dólar está estável nos 103, não sobe nem 10, e a Bitcoin extremamente volátil o dia, é um facto. É um facto que está a chegar aqui a tipo a um fundo, né? Eu desenhei aqui estas linhas, coloquei a linha, foi este mínimo anterior, furou, parecia manteiga, furou literalmente e depois meti este mínimo anterior. Quase que chegou lá. É natural haver alguma exaustão, é natural haver muita gente a sair e muita gente que começa a entrar e depois não se esqueçam. Aqueles que saíram, e vamos assumir melhor cenário, aqueles que saíram, compraram aqui e já fizeram um prejuízo. Aqueles que entraram, se forem a dar a mesma folga de prejuízo, para já não vão vender. Então é natural que a Bitcoin venha aqui para cima, mas enquanto não nos der aquele sinal de que, ok, é para romper aqui as moving averages, eu teria muito cuidado. E quem diz Bitcoin diz todos os derivados, mesmo as, sei lá, a Mara, por exemplo. É a mesma história. Não só as small caps têm nada a apanhar, que é uma coisa louca, porque têm, é um facto. Desde o dia da FOMC, e eu não sei, ela apresentou aqui os resultados, mas foi antes, provavelmente. Mas desde este dia, caiu 40%. Claro, há muitas outras também que caíram 40% e não é por isso que as pessoas estão mais ou menos aflitas. Aquilo que eu vos digo é que isto é extremamente volátil, não é? E acompanha a Bitcoin, portanto, cuidado. Setor financeiro, está a fazer uma inside bar, nada especial. Ainda nem sequer bateu o máximo anterior. O setor energético bateu o máximo anterior, está acima da moving average, é aquele que está com o melhor aspecto, sem dúvida. E o tecnológico está a fazer uma inside bar, apesar de ter feito um novo mínimo, está neutro para já. É só isso que posso dizer. Relativamente à Green Volt, é inside bar. Fechámos acima da resistência, que é importante, mas para já é uma inside bar. Nós temos que ver movimentos na Green Volt que nos deixem com mais certeza daquilo que pode acontecer. Como eu já vos expliquei, olhem para as moving averages, vamos ter aqui uma forte resistência nos 6,73 até aqui mais ou menos 6,80. Mas temos que, não tenham receio de perder movimentos, porque o mais certo é ela vir aqui e depois voltar cá abaixo, testar este suporte. Claro que pode já ter feito isso e simplesmente romper, mas ela vai nos dar sempre aquela indicação onde é que está o mínimo mais elevado. Para já,
Quem quiser arriscar, como é óbvio, e o mercado está para isso, está para traders, não está para investidores. Neste momento temos um upside de 3% e um downside de 2,62%. Por isso é que eu digo, vamos esperar um pouco, porque o rácio de 1 para 1 não é assim muito apetecível. Em todo caso, não se esqueçam, a Solária, já agora, Solária, só para vocês verem, a Solária simplesmente bombou. Brutalmente, não é? Uh, e isto corresponde a 8% quase de amplitude só hoje. Só hoje, literalmente. Por isso é que eu costumo dizer, se vocês fizerem entradas, há duas formas de lidar com isto. Eu vou fazer aqui uma entrada logo na abertura. Está sobre o suporte. Onde é que eu vou meter o stop? Tem que ser abaixo do mínimo anterior. Tem que ser, e com um bocadinho de folga. Tem que dar 13,5. 3,5. Qual é o risco que eu tenho? Bater na Moving Average, porque temos aqui a resistência. 3,5. Não vou entrar. Se eu tivesse entrado quando tocou aqui, se, como é óbvio, eu tinha feito muito mais, né? Porque a realidade é mesmo essa. Eu teria feito quase 5%. Por isso é que esperamos. Esperamos que quê? Que ela nos dê essa indicação. Vamos a time frames mais pequeninas, né? E aquilo que vemos é que ela, quando abriu, ela fez um martelo, deu um esticãozinho para cima e começou a estabilizar. Suporte. Ok, vou entrar. Deu-nos aqui um fake out e eu saí fora. Paciência. Se eu meter o stop aqui, principalmente nestas, eu vou sair inúmeras vezes. Por isso é que eu costumo dizer, tem que ser abaixo daqui. E se eu meter o stop aqui, eu aproveito este tipo de subidas. Mas como é óbvio, o nosso psicológico funciona assim. Eu não estou disposto a perder 5% para ganhar 15%. Se estou a perder 5%, não me importa, vou segurar mais um bocadinho. E depois, não é? 10%, não se esqueçam, de queda implica que a ação vai ter que subir 11% para vocês ficarem break-even. E é isto que eu vos posso dizer. Não é fácil. Portanto, EDP renováveis, Solar e EDP renováveis, o desenho é exatamente o mesmo. Né? A Solar chegou aqui à resistência. Olhamos para a EDP renováveis, ainda tem espaço para chegar até à resistência que está cá em cima. Poderá ser esse o trajeto. Eu olharia para as moving averages. De resto, perdendo aqui este mínimo, ela vai fazer pressão cá para baixo. A EDP, o movimento é bom, está a bater na moving average. Para já temos então aqui o mínimo mais elevado, temos já 3 mínimos mais elevados, agora só temos que ver ela a romper aqui os 4,55, 4,56 e tentar vir cá para cima para os 4,68. Caso comece a inverter, perdendo aqui os 4,43, não é? Tem as moving average, mas principalmente este mínimo aqui vai haver pressão vendedora para ela cair mais. A Galp deveria ter subido mais, não é? Nós não nos podemos esquecer, num dia ela caiu 5%. Em 2 dias ela ainda não recuperou a queda. Então eu estava à espera que subisse mais, porque tudo o resto está a subir, né? Se nós formos olhar para a Occidental, ela apresentou resultados, os resultados foram positivos, mas se nós olharmos para a Occidental em 2 dias já recuperou a queda anterior. Se olharmos para uma Exxon, agora está quase. Portanto, se as coisas se mantiverem estáveis, pelo menos vir aqui aos 10,91, pelo menos tentar a resistência dos 11 euros, e depois, como é óbvio, tem que ficar atentos aqui a este mínimo. O suporte, sem dúvida, e sempre que viemos aqui e fizemos um bounce, está nos 10,22. Agora temos a nós. É hoje que ela apresenta resultados, né? Pelo menos penso eu. É a lotaria. Neste momento é a lotaria. Esta zona tem sido bem defendida, mas neste momento é uma lotaria. Já agora, nós, apresentação, resultados. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre, comunicado de resultados. Só destaques operacionais.
Ok, subiu as receitas, nada mal. Apesar de serem as consolidadas, eu não sei qual, porque a nós tem os cinemas, tem inúmeras componentes. Ahm, eu gostava de ver era a margem, mas pronto, mesmo o EBITDA subiu 4,8%, nada mal. Honestamente, nada mal. Acho que a única coisa que fez aqui quedas foi nas telecomunicações, nas margens, mas também tendo em conta o investimento que eles fazem por causa do 5G, né? Não me parece que tenham sido maus, mas isto foi uma vista de olhos assim muito rápida. Em todo caso, não se esqueçam, existe aquilo que se chama, né, as estimativas, 373 milhões, já agora. Não, isto não pode estar certo. 373, está certo, está. Ou seja, em linha com as expectativas e estando em linha com as expectativas, vocês já sabem. Os resultados é uma coisa muito chata. Mas, o que esperar? Primeiro, se o mercado estiver, né, e gostar dos resultados que foram apresentados, vocês já sabem. Vai tentar preencher a gap. Agora, se faz gap up e depois há pressão de venda, provavelmente aqui nos 3,90, ou seja, se ela fizer um gap up acima da moving average, ou aqui mesmo neste ponto de resistência, tenham cuidado porque é resistência, né? E ela pode simplesmente não arrancar. Mas até à moving average, 1,5%, até aqui 2,34. Portanto, ter um pouco de agilidade, não tem nada de errado fazer entradas, seja em que ponto for, desde que vocês tenham consciência de que se perder este mínimo, ela vem em direção aqui aos 3,67. Se perder os 3,67 vem para os 3,59. Se começar a romper, né? Principalmente aqui estes 3,95, ela vai tentar ir mais para cima. De resto, não há muito mais a dizer. A resistência está aqui, o suporte, que nem é bem esta linha, mas é entre os 3,75 e os 3,85, são 10 cêntimos, são 3%. Tem aqui uma zona de suporte, perdendo-a, vem aqui, é muito leve o que está aqui, é muito tenue, porque temos este máximo, temos aqui alguma coisinha, e depois temos aqui, e o mais forte sem dúvida, nos 3,5. CTTs, eu pensava eu que estava a desacelerar a queda e continua a cair. Ela vai preparar-se para fazer um bounce de oversold. Já estamos com oversold na visão diária. Ainda por cima vamos ter o dividendo a 18 de maio. Pode ser que isso seja o chamariz. A realidade é que já estamos aqui com divergências e isto vai ter que corrigir. Vocês veem, está 1 hora, até agora não passou, não é? A moving average a 13 períodos. Deixem-na passar, deixem-na fechar e depois tentem acompanhar o movimento de modo a decidir entrar. De preferência acima dos 3,76. Depois temos os 3,88 como resistência e vai se encontrar aqui com moving average a 50 períodos. É natural que faça um pullback aí, ou então se tiver força, ela irá a subir. Caso perca, principalmente este mínimo que está aqui dos 3,65, honestamente temos que meter aqui na visão diária, que eu acho que isto aqui é só desta subida louca, né? Temos então aqui os 3,60 como suporte até aos 3,43. BCP fechamos acima da moving average, mas estamos exatamente no ponto da resistência. Ou seja, a resistência mais forte que nós temos aqui no BCP está aqui nesta formação de preço, né? Já agora vamos meter aqui a 1 hora para ficarmos com uma ideia. É mais ou menos nesta zona. A parte positiva, a 1 hora, ela está bullish, tendo em conta os últimos 2 dias, né? Ou seja, ontem e hoje, ela está bullish. Não é isso que está em causa. Aquilo que devem ter em mente é isto. O normal neste tipo de movimento é ir à moving average a 200, já que fechou acima de 100, ir a 200, fazer retracement até a 13, seja onde ela estiver, fazer um retracementzinho. Pode nem tocar na 13 e depois tentar voltar lá para cima. Para quê? Para o RSI continuar a fazer escadinha. Se não, se ela começar a subir feita parva assim e a romper, vocês podem esperar que vai haver um flash. E a questão é mesmo esta: esperar ou entrar?
quem não entrou até agora, né, basicamente tem andado a deixar algo em cima da mesa, porque ela subiu aqui 3, mais 3 já dá 6%. No entanto, não se esqueçam, houve muita gente que entrou aqui. E esta gente que entrou aqui, e isto é um cenário que eu estou inserido, né? É tão simples quanto isso. Teve a perder 12%, hoje continua a perder, mas só está a meio. Por isso é que eu digo, cuidado, neste momento está com bom aspecto, a banca está a reagir bem. Eu continuo a dizer que não se esqueçam que a forma de baixar a inflação é induzir uma crise. A indução de uma crise basicamente é criar uma barreira ao poder de compra. O poder de compra e é por isso que o setor imobiliário vai começar a sofrer, não demora muito. Aumentando os juros no imobiliário, os bancos vão começar a apertar os critérios, apertando os critérios, as casas vão começando a baixar, as casas começando a baixar, começa-se a gerar mesmo menos dinheiro, gerando menos dinheiro, as coisas começam a ficar negras para os bancos. Porquê? Porque os bancos vivem dos juros e do volume. Se eles aumentarem os juros e não tiverem o volume, não se mantiver constante, eles não tiveram aumento nenhum, não é? É aquela história. Onde é que se arranja o ponto de equilíbrio dos preços dos bilhetes pelos espetáculos, por exemplo, para um jogo de futebol? É a procura e a oferta é sempre no máximo 50 mil lugares. E é isso que acontece. O que acontece é eles aumentarem o preço dos bilhetes. Os lugares continuam a ser 50, a oferta mantém-se estável, é sempre 50, mas se as pessoas começarem a deixar procurar, em vez de eles venderem os 50, venderem só 40, aquele aumento pode não se refletir em lucros, muito pelo contrário. Mas é algo que é complexo, porquê? Porque se eles fecharem uma parte de uma bancada também não precisam de limpá-la, etc. Mas também temos a história da amortização do imobilizado, que é um custo que se eles venderem os lugares a 1 cêntimo, estão a ganhar 1 cêntimo. Mas a realidade é esta. Cuidado, estamos numa resistência. O ideal é romper isto. Da mesma forma que vamos aqui para baixo, o ideal é romper isto. Acompanhar o volume que tem estado a aumentar, para já, bullish sem dúvida, mas muita atenção aqui. Jerónimo Martins, parece ser um bounce, fizemos uma doji, chegámos à resistência, parámos, é praticamente o mesmo que a BCP. Se for para romper esta zona, fantástico. Atenção à moving average, depois olhar aqui para esta zona. Se isto for só para aliviar indicadores, principalmente a 1 hora, deduzo eu, se for para isso, né, já não tem assim muito espaço para fazer grandes arranques, mas aquilo que nós esperamos é o quê? É que ela venha aqui assim, faça isto, né, e depois sim arranque de vez. É aquilo que nós queremos, fiquem de olho, perdendo aqui esta zona dos 19,38, vai haver pressão para vir cá para baixo, principalmente aqui para os 19,15. Perdendo essa zona, é esse o risco que nós temos, ir direto cá para baixo, direto mesmo. O mercado está tão volátil que os movimentos são assim. Veja o que aconteceu à zona A. Veio à moving average e fez bounce. A tendência continua a ser de queda. É um facto. Mas, tecnicamente, quem faz entradas nos suportes, até ver, não se tem dado mal. No entanto, isto pode virar a qualquer momento. Eu continuo a estar otimista, não é? Mas com o pé atrás destes movimentos. Altri deu um trambolhão enorme. Trambolhão enorme. Não sei se saiu aqui alguma notícia, o que é que se passou, mas foi um trambolhão enorme. E eu estou a ver isto pela primeira vez. Já agora vamos tirar isto daqui. Eu estou a ver isto pela primeira vez. Eu não tinha visto antes e agora estou a ver. Olha, veio preencher a gap. Fantástico. Não sei o que é que se passou. Nem foi na abertura que fez um flash brutal. Honestamente não sei porquê. Agora, fechámos na moving average a 13, ou seja, praticamente voltámos ao ponto de partida. Isto foi a hora do almoço. Espera aí. Teve um flash na abertura brutal, depois andou aqui a seguir e depois fez aqui outro flash. Engraçado. Não sei se saiu aqui alguma notícia ou não. É estranho. É estranho, estes flashes assim são, enfim,
Se estivesse em Bitcoin eu entendi, agora não sei. A questão é, gap está preenchida, não chegou a vir à zona de suporte per se, basicamente bateu aqui e fez um bounce. Pode ser o bounce do oversold e pouco mais, né? Simplesmente pode ser isso. Acompanhar, a resistência vai estar aqui, o facto de ter voltado aqui para dentro é positivo. Para já o upside que nós temos neste ponto é ir até à resistência seguinte, ou seja, 1,33 e voltar aqui para esta zona. Não compensa fazer uma entrada neste momento, é deixá-la estabilizar, porque este movimento foi muito forte. A Navigator, de certa forma, acompanhou, fez um novo mínimo, continua a sua tendência de queda, vai apresentar resultados para a semana, né? E foi à mesma hora? Não, foi uma hora depois, não é? Este trambolhão não foi à mesma hora. Isto deve ter sido de algoritmos, dados da inflação ou o que é, só que a Altri já vinha em trambolhão, enquanto a Navigator, se vocês forem a ver, abriu com um trambolhãozinho, mas depois manteve-se aqui estável, não é? Enfim, não dá para entender estes algoritmos, o que é que eles fazem. Aquilo que eu vos posso dizer neste momento é que continuamos a fazer mínimos, continuamos a fazer máximos cada vez mais baixos, continuamos a defender-nos aqui, a fechar acima da moving average. Eu acho que isto está na expectativa para a apresentação de resultados e ao mesmo tempo está a aliviar um pouco o RSI. De resto, não há muito mais a dizer. Enquanto estiver acima dos 3,83, está estável. De resto, não está na expectativa. A Mota-Engil a mesma coisa, fez um martelo que é bullish, fez um novo mínimo que é bearish, fez um máximo mais baixo que os anteriores ainda, que é bearish. Vamos ver, ela tem andado aqui nestes níveis do 1,30 até, pronto, ali rompeu, mas 1,26 também não tem assim grande movimento. A REN, essa conseguiu romper aqui a resistência e fechou, agora só falta passar este máximo para tentar atacar aqui os 2,95. Caso isto seja um fake out, já sabem, perdendo aqui este mínimo, volta aqui para esta zona. E depois temos a corticeira que já chegou à moving average, mas ainda falta um pedaço para preencher aqui a gap e começarmos a acreditar num movimento bullish. No entanto, de destaque, ela deu 20 cêntimos de dividendo, mas abriu exatamente no mesmo sítio. É isso, payment date, dia 13 de maio. É a data do registro. Ok, então daqui a 2 dias vamos ter o tal movimento. Para já está normal. Veio ao suporte da moving average, ela está normal. Não se pode dizer que ela está bearish, simplesmente está a fazer o movimento corretivo desta explosão. Não se esqueçam, as gaps num dia, nestes dias voláteis que nós temos, as gaps são sempre uma possibilidade de servirem de imã. No entanto, pode simplesmente ignorá-la e continuar a subir. Vamos então agora dar uma vista de olhos e vamos ver 5 minutos, só para ver se os índices nos dizem alguma coisa. E aquilo que os índices nos dizem é que, né, vejam, ao tempo que nós andamos aqui, entre os 4.000 e os 4.040, que era a resistência anterior. Não sei se isto é acumulação, o volume está a ser bom, porque isto aqui é o after hours, né? Porque o volume, de certa forma, está a ser mais do mesmo. Agora, as tecnológias têm andado a dar trambolhões. No entanto, não existe aqui aquela história de são algoritmos. Não, está a haver aqui assim um reposicionamento, deduzo eu. Metendo isto a uma hora, a realidade é esta, para já. Tivemos uma primeira hora tremenda e depois foi os dados da inflação, né? E para já estamos a meio do caminho. O grande problema vai ser ultrapassar aqui, né? Vocês veem como eu respeitou aqui este mínimo. Vai ser se ultrapassarmos aqui os 12.100 pontos, vai haver pressão de venda. E o mesmo acontece aqui com o Standard Poor's. O mesmo acontece. Perdendo este mínimo aqui, vai haver pressão de venda para descermos mais ainda. Não se esqueçam que essa é a parte que é importante. Não se esqueçam que em termos de retracement, para já está no ponto que toda a gente diz que ok, já chega. Isto chega. E agora vamos tentar fazer um movimento lá para cima.
Se olharmos para os futuros, onde eu tenho o tal canal desenhado, ela está mais ou menos no ponto X, não é? Agora, tem que começar a dar sinais de querer subir. E a VIX continua a ser, né, aquela malapata, porque ela está negativa e os índices não estão a subir assim tanto para ela estar tão negativa. De resto, cotadas. AMD, não sei se saiu notícias, honestamente não faço a mínima ideia. Tem estado estável hoje, dentro desta volatilidade louca, ou seja, abrimos com gap down, fizemos uma forcinha para vir aqui ao suporte, voltou lá para cima, e agora está aqui assim a estabilizar. Uma que não tem, que não está positiva, mas o movimento acaba por ser o mesmo em termos de amplitude. Ou seja, vejam que a amplitude foi de 8%, que é bastante, temos de ser honestos. E depois olhamos aqui para uma. Eu pensava que a amplitude era a mesma, mas não é bem. Tem menos amplitude a Nvidia, mas para já está a defender este mínimo. Não sei porque é que a Nvidia está mais fraca. A única coisa que eu sei é que está mais fraca. Né? Voltamos aqui, nem sequer voltamos, mas voltamos a estar aqui com a resistência da Moving Average, não consegue ultrapassá-la. Se olharmos para a Tesla, é a mesma história. A Tesla não está bem. A última notícia que eu li foi do Elon Musk, ele ontem esteve lá num evento qualquer, a dizer que devido aos problemas de fornecimento que eles têm, que podem bloquear as encomendas, porque eles têm mais encomendas do que carros produzidos, né? Então essa notícia não é assim muito aceitável, nem muito boa. Enfim, o trajeto continua a ser de queda para esta, pelo menos para já. A Lucid falou da tal questão de ter problema de chips, é natural que acompanhe e que seja mais volátil. Olhando para a Apple não está a dar sinais que o retracement está feito. A Google está a tentar estabilizar, andamos há 2 semanas aqui assim, mas temos que ver a puxar cá para cima. Enquanto a Google, a Amazon e afins, e a Amazon tem andado sempre, né, a picar, é que aí cada vez mais. Enquanto elas não derem aquele sinal, né, vocês olham para a Microsoft e dizem, a Microsoft perde isto, vai para onde? Né, porque está aqui nesta zona de suporte. Vai para onde? Provavelmente para aqui. Daqui até aqui é uma distância muito curta, e por isso é que eu estou assim com o pé atrás face às tecnológicas. Eu não fiz saídas, mas a realidade é esta. As chinesas estiveram todas elas a subir bem. Vocês olhem para a NIO, estamos na visão diária. A NIO chegou a estar, face à abertura, face ao fecho de ontem, chegou a estar a subir 7,5%. Está praticamente neutra, está a fechar a gap que criou. Se olharmos para a Liauto, essa não se mexe, está nos 7%, mas rejeitou aqui a Moving Average. A XPEV está a fazer o mesmo que a NIO. E é esta parte que eu quero que vocês tenham em mente, que isto está tudo volátil, mas nenhuma delas nos está a dizer ok, agora é para começar a trepar, é para começar a subir. A Coinbase está a apanhar, enfim, é aquilo que se passou com as criptos, apresentou os resultados não foram assim tão bons, né? Vocês podem ver, brutal, mesmo. A estimativa era que fosse dar um ligeiro lucro, não, deu um prejuízo brutal, e mesmo as vendas que ficaram abaixo de 20%. Isto é brutal. No entanto, está só aqui 22%, né? A Upstart, já agora para vocês verem, continua a cair mais 13%. E já picou o mínimo do dia anterior. E é isto que nós hoje em dia temos. A Farm, a mesma história. A Sophie apresentou resultados. E os resultados, apesar de tudo, né, deu prejuízo, ligeiro acima das expectativas, aumentou as vendas, manteve o outlook, por assim dizer, e apesar de tudo, apesar de estar a subir, não se esqueçam, ela ontem tinha caído, porque ela também apresentou resultados durante a sessão, não sei porquê. Mas se vocês forem a ver, a grande questão é esta: está a dar algum sinal que as coisas vão inverter? Não. Nós temos que ter paciência, temos que esperar. A Palantir chegou a estar positiva hoje e está negativa. Quanto ao Scape, idem aspas, chegou a estar positiva, já está nos 5, mas já veio aqui à zona de suporte. É natural que estabilize, e vocês podem ver que o suporte é psicológico. É o mínimo
que nós temos, e vocês podem ver que isto aqui ela começou como uma SPAC, por isso é que temos aqui o gap, mas foi um mínimo de outubro de 2020. Isto não é um grande suporte, é simplesmente uma meta, ok? É natural haver bounces, agora que estamos a começar a ficar em terrenos de oversold, na maior parte delas, pode ser que aconteça, na Tesla ainda não chegamos lá, simplesmente não tenham expectativas muito elevadas. Agora aqui o Facebook já picou este mínimo, mas ainda não picou este, pois não? Mínimo aqui foi de 192,90, 192,93. Ela perde aquele mínimo, vai haver pressão para ficar para baixo. O grande receio neste momento é este, e por isso é que eu digo, eu entendo a vossa luta quando é para, mesmo nesta, né, que eu estou a perder 40%, 30% no Facebook. O ideal é, ok, se perder este mínimo, é saltar fora, porque se ela preencher a gap são 8%. São 8% que se eu sair aqui, posso ir buscar aqui. E se eu tiver aqui, neste ponto, a perder 40%, se eu entrar aqui e ela subir, eu vou recuperar pelo menos 10% desses 40%. Em vez de estar no mesmo ponto onde estava hoje, né, daqui a uma semana, 3 semanas, eu estarei com um prejuízo menor. Agora, eu entendo. Porquê? Porque ela pode ser sacana, ela pode só vir aqui assim, né? Estes mínimos estão aqui, fazer bounce e depois vir cá para cima. E nós ficamos sempre naquela, e agora? E agora? E agora? Eu entendo, e por isso é que digo que não é fácil, mas sinceramente, algo que eu olhei, que eu disse assim, pelo menos no portfólio do meu sobrinho eu devia ter saído fora do Facebook. Porquê? Porque eu tenho a Nvidia, não tenho a AMD e a realidade é esta. Nós olhamos para a AMD e a AMD tem aqui este mínimo e que se nós formos a ver, ela tem andado a tentar respeitar e tem andado a fazer mínimos cada vez mais elevados. Agora, não está bullish. No entanto, se fizesse 1% todos os dias, né, respeitando aqui este mínimo de 85, que é um ponto de entrada excelente, porque tem sido sempre defendido, vocês podem ver por aqui, né, este 85,50, se fizesse aqui assim uma entrada, pelo menos haveria um momento ou dois em que eu estaria positivo e nenhum que eu estivesse negativo. Mas pronto, enfim, é complicado, por isso é que é a bolsa. Está para traders, não está para investidores. Quem investe hoje, de certeza está negativo. A maior parte dos fundos estão todos negativos. Não há nenhum que esteja a rir de nós. Mesmo a Berkshire e a Hathaway, que têm feito as suas apostas, etc. E eu li alguns que eles derreteram uma porrada de capital, ou seja, tinham muito capital em caixa, em banca, de lado, e que têm andado a investir forte, mas não se esqueçam, eles foram aqueles que perderam esta corrida bull de 2020 a 2021, até ao final de 2021, eles perderam, né? Porque não acreditavam nisto. E agora que está tudo com medo, eles estão a acreditar. Enfim, bons negócios a todos e até amanhã.